15 de junho de 2016. Gol de mão classifica Peru e tira a seleção brasileira da Copa América Centenário. Time de Dunga encerra a participação no torneio com campanha vergonhosa e treinador fica na corda bamba. Palmeiras domina o derby, vence o rival pela primeira vez no Allianz Parque e sobe para a vice-liderança do Brasileirão. Vitória convincente sobre o Corinthians e tabela menos complicada nas 3 próximas rodadas pode levar o Verdão, em breve, à liderança do Campeonato Brasileiro. Corinthians conta com reforços vindos da Copa América Centenário para suprir desfalques no jogo contra o Fluminense na quinta-feira. Caleri, Ganso e Rodrigo Caio deverão ser as novidades do São Paulo quarta-feira contra o Vitória, no Morumbi. E ainda, Santos vence Santa Cruz em Pernambuco e encosta no G4. Museu itinerante das Olimpíadas chega a São Paulo. E os gols do final de semana no Brasil e no mundo. Olá, boa noite! A seleção brasileira está eliminada em mais um vexame, dessa vez da Copa América Centenário. Parece brincadeira, né? Precisando de apenas um empate para avançar às quartas de final, os comandados de Dunga conseguiram a proeza de perder do Peru por 1-0 e, se despediram da competição. Assim que o juiz deu o gol, passou no telão, mão clara, né? Tanto acredito que o Bandeirinha não correu porque ele viu, e isso não tem como a gente lutar. O Brasil venceu muito até 70, depois de 94 a 2002 venceu muito também. Então nós brasileiros nos acostumamos a ganhar. Agora passamos por um período de transição, né? E que tem que se ter paciência. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu sei que tem muita gente irritada, quer ver o Dunga na forca, mas ele tem razão no que ele disse. É um período de transição e há de se ter paciência. Ponto. Isso é indiscutível. O Brasil não tem mais os craques do passado. A gente tem falado isso muito aqui. Tem o Neymar, que ainda assim não é o melhor do mundo. Pode até vir a ser um dia, não sei. Mas não é. É diferente de uma época que você tinha no mesmo time 3, 4, 5 jogadores que já foram os melhores do mundo. Não é mais o caso. E aí é tempo... É conjunto. Mas não tem nada disso. É tempo, conjunto. Então não adianta. O Dunga, por mais que você queira vê-lo fora da seleção, crucificado, tem uma história fora Dilma, fora Temer, fora Dunga, fora Nero, fora todo mundo. É mesmo. O árbitro errou, obviamente o árbitro errou, mas o Brasil nem pode reclamar, porque também foi favorecido na estreia contra o Equador. Quer dizer, se o árbitro tivesse dado aquele gol legal para o Equador, o Brasil, mesmo vencendo o Peru, estaria fora. Simples assim. Então, houve um erro agora, mas também houve favorável na estreia. O Brasil não fez por merecer avançar à próxima fase. Não fez por merecer. E desde o 7-1 na Copa do Mundo da Alemanha, por não ter mudado a estrutura do futebol brasileiro, por ter permanecido as mesmas pessoas no comando do futebol brasileiro. Está aí Marco Paulo Del Nero, que não viaja, não faz nada. O que mudou no calendário do futebol brasileiro depois da Copa do Mundo? Absolutamente nada. O que mudou desde o 7-1? Nada, absolutamente nada. Então, por que a seleção brasileira iria mudar? E eu tenho uma tese que muitos podem achar pessimista, mas eu entendo que ela é uma tese realista. Existe aqui um distanciamento crítico da paixão, sabe, do objeto que desperta a paixão, no caso a seleção brasileira, desperta no torcedor. Eu, sinceramente, eu vejo a seleção brasileira apenas com profissionalismo. Então, eu continuo achando que o Brasil corre sério risco de não ir à Rússia. Estou falando isso desde antes das eliminatórias começarem. Não precisa ser gênio para isso. É só avaliar o momento do futebol brasileiro. Tanto que hoje, se as eliminatórias terminassem hoje, o Brasil estaria fora. Estou muito pessimista, Flávio Prado. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Michele. Bom, boa noite. Talvez fique fora, mas o Brasil é uma das 5, 6 seleções, então, acho que são 6 seleções brigando pelas 5 vagas. Uma delas foi pescada, o Brasil pode estar entre elas. O que a gente quer da seleção brasileira? O que se espera? Qual é o modelo de jogo que se quer adotar na seleção?
Quais são as pessoas que vão criar esse modelo de jogo? São perguntas que ficam. Trocar o treinador é só trocar a vidraça para encobrir toda a sujeira que se chama CBF. O Dunga tem a sua parcela de culpa, ok, mas ele montou um time que eu gosto, o jeito como o time estava jogando, sem volante fixo, um time tocando a bola com leveza, sem centroavante fixo, eu acho que isso é uma evolução. Pena que isso só começou agora, ele está lá 2 anos, já poderia ter feito isso antes, mas é tudo muito à flor da paixão, né? Então o próprio Dunga perdeu um pouco daquela personalidade. Primeira vez que ele estava lá, ele colocou um modelo de jogo e seguiu. Dessa vez não, dessa vez ele foi muito, né, dependia daquilo, mas o time que estava jogando essa Copa América é um time que eu gosto da maneira de ver jogar. Ontem o time não mereceu perder, foi prejudicado pela arbitragem, mas o futebol brasileiro, eu também não acho que a geração seja tão ruim assim, mas tem que se criar um modelo de jogo, tem que se criar uma filosofia. Só para dar um exemplo, a Espanha foi eliminada da Copa do Mundo do Brasil tomando de 5 da Holanda. Hoje ela jogou com o mesmo treinador e com o mesmo estilo de jogo. Isso chama-se concepção de jogo de futebol. O Brasil é uma zona. Trocar o treinador, simplesmente mudar de nome, não vai resolver nada. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. O técnico Dunga deve ser demitido da seleção brasileira, sim ou não? Celso Cardoso. Seguindo a linha de raciocínio do Flávio, que a minha também, a questão do conjunto, tirar o Dunga não vai resolver. Eu não demitiria, mas ele vai ser demitido. Ele vai ser demitido, acho que vão chamar o Tite, e eu admiro muito o Tite, acho o melhor treinador do Brasil, mas eu também não acredito que o Tite fará sucesso na seleção brasileira justamente pela estrutura que nós temos. E aí, Flávio? Eu não demitiria. Eu acho que não vai mudar absolutamente nada, só vai mudar a vidraça para encobrir a sujeira chamada CBF. Tem que mudar tudo, a concepção de futebol no Brasil, que não muda faz tempo. Bom, então a gente quer saber a sua opinião. Entre no site gazetesportiva.com e vote. Mais 3 jogos completaram a rodada desse final de semana na Copa América Centenário. Equador, Colômbia e Estados Unidos garantiram vaga para as quartas de final. O Brasil não fez gol no Equador, não fez gol no Peru e ainda tomou um gol do Haiti. Sinal dos tempos. Para mim, o México é o grande favorito para a conquista dessa Copa América. A campanha sob o comando do Osório é algo elogiável. A Colômbia também acho que pode brigar. Enfim, e aí aprontaria mais 2 favoritos, mas para mim o México vai ser campeão, com os Estados Unidos e também a Argentina. Muito bem. Vai falar, Flávio? Não? Passou? Acho que ele te derrubou. Flávio Bravo tem que estar esperta com ele. Campeonato Brasileiro no dia 12 de junho. Foram os casais alviverdes que tiveram mais um motivo para comemorar. A data que já era especial para os torcedores palmeirenses pelo título paulista e fim da fila em 1993, agora também é o dia em que o Palmeiras venceu o primeiro derby depois da reforma da nova Casa do Verdão. Veja como foi o clássico entre Palmeiras e Corinthians, que colocou o Palmeiras na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Guilherme, perdeu a bola o Guilherme. Perdeu num lugar perigoso. Aí o Moisés tentou também fazer a jogada. Levou a melhor o time do Corinthians. Tá valendo, posição legal. Olha o Palmeiras chegando, vai pintar o gol. Valde! Sobra do Giovanni Augusto. Ali do outro lado buscando o Guilherme. Dali pro Wendel. Deu certo a jogada. Vai sair o cruzamento. Olha só o Corinthians chegando. Ganhou Giovanni Augusto e erra o alvo. Deu certo, hein? Olha só o Palmeiras chegando com o Moisés. Olha o Walter, salvou. Olha o toque de cabeça e o gol do Palmeiras. Aí o levantamento, vem chegando o Corinthians. Saiu o Fernando Praz. Marquinhos Gabriel pegou a sobra e erra. Aí Gabriel Jesus pode armar o contra-ataque. Vem o time do Palmeiras, a jogada, fez a finta, Walter salva o time do Corinthians. Ali o Wendel, o levantamento acontece, vem chegando o time do Corinthians, o toque de cabeça, olha só o Guilherme na trave! Inacreditável o gol que perdeu o Corinthians. Lá vem Palmeiras, arriscou a batida, Walter mais uma vez.
Olha só a bola na área do Corinthians, olha o Palmeiras chegando, a bola vai entrando e vai para fora. O Corinthians ainda insiste, vai jogar de novo para a área, saiu o lançamento, todo mundo saiu, Fernando Praz, a bola viaja, vai entrando, olha o gol. Não está valendo nada. Não está valendo nada. Começamos bem, depois ficou um jogo igual e no finalzinho do primeiro tempo o Corinthians era melhor. Veio o segundo tempo, nós começamos muito bem, perdemos a rédea de novo por uns 5, 10 minutos e depois retomou até o final. Poderíamos de repente ter feito até um segundo, um terceiro gol em cima de tudo que a equipe criou. Mas o Corinthians é uma grande equipe e vencendo o Corinthians por 1-0 para nós está louco de bom. Tem uma equipe muito veloz de transição, a equipe do Palmeiras saiu na frente e nesses clássicos onde ele tem esse componente emocional, sair na frente ele é preponderante para o resultado final. Se nós tivéssemos saído na frente também ia ser um componente para trabalhar em cima dos espaços criados. O fazer 1-0 nesses jogos ele tem um caráter decisivo. Com esta vitória do Palmeiras, o Corinthians caiu da liderança do Campeonato Brasileiro para a 4ª colocação, permanecendo no G4. Já o Palmeiras pulou da 4ª para a 2ª colocação. Porém, o que mais se comentou nos vestiários de corintianos e palmeirenses nem foi a vitória do Verdão, e sim o lance polêmico no final da partida. Gol do Corinthians anulado por Rafael Claus. Esse resultado poderia ter dado o empate ao Timão. Eu subi, estava avisando a bola, não vi quem chegou, eu vi que estava eu, Braz e o Felipe. Mas eu até assisti ali dentro do vestiário o lance, mas eu vi que teve um toque em cima de mim e teve um toque no Braz. No entanto, foi ele que sofreu a falta, não fui eu. A falta foi no Braz e não em você, Sim, é foi isso? no Braz, a gente disputou, nós 3 em cima, mas a falta foi no Braz. E não foi uma falta direta no goleiro, foi um empurrão muito grande que o Felipe dá em cima do Thiago. E o Thiago, como está no ar, tem que trombar com o goleiro. E se vocês verem na TV, o Felipe, a cabeça dele, que é a parte do corpo que ele disputa a bola, está longe da minha mão. Ele me acerta, ele tromba com o Thiago pelas costas do Thiago, até que o Thiago cai no chão. E como eu estava prevendo o choque, eu estava com o corpo mais firme e não cheguei a cair. Mas ele teve o contato pelas costas e no meu braço direito. Eu vi o lance antes de vir para cá. Há uma disputa de bola do Praz com o zagueiro. A bola cai, rebate, na sequência a gente faz o gol. Não quero em nenhum momento ser privilegiado por nenhuma situação, mas essa ficou muito clara. Não sei se ficou tão clara assim, porque também tem um possível impedimento do Felipe no lance. Mas o árbitro não marcou. O Felipe estava em impedimento, o árbitro marcou a falta que eu não teria marcado, Godoy teria marcado. Eu não teria marcado, mas de qualquer maneira... Embora tenha sido discutido muito assim. Ou seja, para você também o gol foi legal? Foi. Quer dizer, uma vez que não foi dado o impedimento, a marcação do Claus foi equivocada. Mas o Palmeiras mereceu a vitória. Acho que isso aí é indiscutível. O Palmeiras foi bem melhor, mostrou uma evolução clara no seu jeito de jogar. O Corinthians teve momentos bons. Aquela bola do Guilherme na trave e tal. Mas quem propôs o jogo foi o time do Palmeiras, especialmente no segundo tempo. Então eu acho que a vitória do Palmeiras não pode ser discutida. Apesar de se discutir muito esse lance e tal, mas a vitória do Palmeiras foi absolutamente merecida e jogou melhor do que o Corinthians nessa partida. Foi mais envolvente, teve mais velocidade. O Corinthians teve chances claras. Teve uma com o Giovanni Augusto no primeiro tempo, que ele errou a pontaria. Teve o lance do Guilherme na trave. Depois teve uma com o Christian também, que errou o alvo. Mas no segundo tempo, Celso, foram acho que 2 chutes só a gol do Corinthians. Sim, mas foram chances claras, né? Quer dizer, às vezes você tem um volume de jogo, mas você não tem. Não, eu acho também que o Palmeiras jogou melhor que o Corinthians e fez para merecer a vitória, ponto. Mas o Corinthians talvez tivesse um pouquinho mais de felicidade. Olha só esse lance do Giovanni Augusto. Estava cara a cara, né? Tivesse um pouquinho mais de felicidade nas finalizações, talvez o resultado fosse outro. Bom, depois da sequência de jogos complicados, o Verdão tem uma tabela teoricamente mais fácil nas próximas rodadas. E isso já faz os palmeirenses sonharem com voos mais altos no Brasileirão. Alexandre Silvestre está na Academia de Futebol nesse momento. Vamos colocar o Silvestre no telão, diretor João Batista? E ele traz pra gente mais informações. Boa noite, Silvestre. Fala, Michele, pessoal ligadinho no Gazeta Esportiva, uma reapresentação mais do que feliz, tranquila. Até o lanche da imprensa, que costuma ser pão, presunto e queijo, hoje veio especial, hein? Pão com salaminho
italiano, que pode ser produzido também com carne de porco. Tudo isso e muito mais porque o Palmeiras ganhou pela primeira vez do Corinthians no Allianz Parque, quebrou o recorde de público do novo estádio com quase 40 mil pessoas, celebrou os 23 anos da quebra do jejum, aquele título de 1993, com mais uma vitória sobre o Corinthians. Aliás, esse título de 93 foi utilizado pelo Cuca na pré-eleição. Foi tema do Cuca, motivando os jogadores que foram bem intensos durante a partida de ontem contra o Corinthians. O Cuca acertando, portanto, nessa questão psicológica, emocional e também nas questões tática, técnica, de escalação. Por exemplo, o Vitor Hugo suspenso não pôde participar do jogo contra o Corinthians. O Edu Dracena, que vinha de fora por muitos jogos, acabou fazendo o papel dele de forma quase que impecável na defesa. No intervalo do jogo, o Roger Guedes, que não vinha atuando bem na ponta direita, foi substituído pelo Cleiton Xavier. O Cleiton, com 2 minutos do segundo tempo, já fez o gol do Palmeiras e contribuiu bastante com as jogadas no meio de campo, no ataque. E o Zé Roberto, mais uma vez, se deu bem contra o Corinthians. Foi assim em várias oportunidades com a camisa do Grêmio, do Santos e agora com o manto alviverde. O Zé Roberto foi entrevistado no dia, daqui a pouco a resposta do Pastor. Primeiro, a minha pergunta a ele e uma resposta, digamos, politicamente correta. Vamos ouvi-lo. Ô Zé, perdão da brincadeira, o Palmeiras ontem bateu no peito e foi grande? Com certeza, foi uma vitória importante. Se tratando de um clássico tão importante, né, a nível nacional, e sem sombra de dúvida os 3 pontos foi fundamental para a gente ir em busca daquilo que nós almejamos, que é a liderança, e essa vitória traz confiança e a gente sabe que a gente tem uma sequência aí muito difícil, mas ontem já mesmo no vestiário, após o jogo, após a vitória, a equipe ali na hora da oração, nos fechamos e desde ali já começamos a focar nesses 3 próximos jogos, né? Que Curitiba, Santa Cruz e América. Logo na sequência, o Zé Roberto respondeu a um questionamento do meu amigo Roberto Tomé, ex-TV Globo, atualmente repórter da Rede Record. O Tomé quis saber do Zé Roberto, que foi o principal jogador da Copa do Mundo da Alemanha, vestindo a camisa da seleção brasileira, o que o Zé achou da eliminação precoce do vexame do Brasil na Copa América Centenário. A resposta do Zé Roberto provocou um escarcéu aqui nessa sala de imprensa. Eu vou ser muito sincero com você, porque na hora do jogo da seleção eu estava no meu segundo jogo, né, que foi logo após o jantar com a minha esposa. Ontem foi dia dos namorados, então eu não acompanhei muito. Eu estava indo pro meu segundo jogo. Eu só soube depois, poxa, mas fiquei triste porque, cara, o Brasil acho que é a primeira vez, né, que sai na primeira fase de uma competição tão importante como a Copa América, e foi triste. Agora é rever, né, o que a CBF junto com a comissão técnica, o que pode fazer para melhorar, até porque a seleção precisa melhorar, né, se eu não me engano está em 6º, né, nas eliminatórias. Eu acho que o próximo jogo de setembro contra o Equador, um jogo muito difícil, se eu não me engano é isso, né? Zé Roberto na plenitude da forma física, 41 anos, a esposa dele pode ficar tranquilo, porque o Zé Roberto nessa entrevista disse que vai parar de jogar bola, confirmou no final do ano. Ele aguentaria pela questão física mais 2 temporadas fácil, mas ele quer ficar um pouco mais presente junto à família. A carreira de jogador de futebol muitas vezes deixa o cara afastado de casa, viagens, treinamentos. Ele quer estar mais presente com a esposa, com o filho que é adolescente, que pretende estudar no exterior, talvez na Alemanha, tem 16 anos. O Zé Roberto para de jogar bola no final do ano, mas quer jogar contra o Coritiba quarta-feira. São os próximos jogos do Palmeiras, partidas contra equipes menores, de menor expressão, que estão na ponta de baixo da tabela. Oportunidade para o Verdão assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira o Coritiba no Couto Pereira, frio danado na capital
Paranaense, depois 2 jogos em casa contra o Santa Cruz e o América Mineiro. Michele Janela, você gosta de salame, né, Michele? Eu tô ligado. Eu adoro. Eu adoro, Silvestre, lá em casa, ainda bem que lá em casa tem salame, senão eu ia estar aguada de vontade. Silvestre, você tá me ouvindo? Ele tá me ouvindo, será, João Batista? Tá comendo agora. Tá comendo, deixa quieto, não vou falar com o Silvestre agora. Não, beijo pra você, a gente se fala depois. Celso Cardoso, você foi pro jogo ontem? Teve segundo jogo, Brasil e Peru. Até esqueceu, né, Celso Cardoso? Teve Brasil e Peru, nada. Bom, Flávio Prado, a gente estava aqui trabalhando no Mesa Redonda. Segundo jogo também, né? Tá respondido. Segundo jogo, a gente estava aqui ao vivo trabalhando. O São Paulo, mais uma vez, tropeçou no Morumbi. Depois da derrota para o Internacional por 2-1 na segunda rodada, o Tricolor perdeu do Atlético Paranaense no último sábado e terminou a rodada na 6ª colocação. Veja os gols. Kelvin, no meio da área, subiu o Lugano, tá lá! É o Maicon! Passou pelo primeiro, continuou a jogada pro Atlético. Olha o Léo, o cruzamento pra trás, chega no Otávio, vai bater de direita, tá lá! Gol! É do Furacão! Na bola, quem tá por ali é o Nicão. Ele bate de pé na canhota, Nicão. No primeiro pau, subiu, tá lá! Gol! Hoy es un partido que si estamos acertados, el partido termina 3-0 o 4-0. Tenemos que ser más precisos a la hora de finalizar. Y no nos olvidemos que del último juego de la Libertadores hay 6 jugadores menos. Entonces esperamos que se recuperen. En el banco de hoy había 5 jugadores de menos de 20 años. Son juveniles. Bueno, es lo que nos toca y debemos afrontarlo. Es otra historia. Esperamos que podamos recuperar a los jugadores que están machucados y que se puedan sumar lo más rápido que puedan. Eu acho que a expressão do Balsa revela bem o que deve pensar o treinador estrangeiro que veio trabalhar no Brasil. Porque o calendário dos nossos vizinhos sul-americanos são adequados ao calendário FIFA. Ele chega aqui, perde jogador para a seleção, perde jogador machucado, tem jogo um atrás do outro. E aí querem cobrar resultado dele, né? São Paulo não jogou mal, não mereceu perder o jogo, meteu 4 bolas na trave. Agora, a reposição do São Paulo é, claro, é bem inferior. O São Paulo não tem o mesmo elenco que o Palmeiras, não tem o mesmo elenco que o Corinthians, em termos de nomes, né? Até pelas dificuldades dos últimos tempos. Então o elenco de São Paulo é limitado. São Paulo consegue montar um time, já elenco é a coisa mais complicada. E esses jogadores fizeram falta, mas apesar disso o São Paulo merecia a melhor sorte. No mínimo um empate nesse jogo. Meteu 4 bolas na trave. E uma delas bateu nas duas, ou seja... Falta sorte. Eu só peguei o gancho da declaração do Balsa, ela que estava lamentando não ter esses jogadores. Né? A cara dele é muito engraçada, parece carinha de desenho. Com um golaço do lateral Zeca e outro de Joel, o Santos conseguiu uma importante vitória diante do Santa Cruz fora de casa. Veja os gols. No mundão do Arruda, Zeca tabelou com Joel e bateu forte para fazer o primeiro do Santos diante do Santa Cruz. Golaço. Depois do intervalo, foi a vez de Joel pegar a sobra de bola dentro da área e marcar o dele. Final, Santa Cruz 0, Santos 2. Mais 6 jogos completaram a 8ª rodada do Brasileirão. Destaque para o Internacional, que venceu uma e segue na liderança isolada da competição. No Beira-Rio, o garoto Ailon marcou 2 vezes em menos de 5 minutos de jogo e colocou o Internacional em vantagem diante do América. Ainda no primeiro tempo, o Adalberto aproveitou a sobra de bola dentro da área e diminuiu para a equipe mineira. Só que depois do intervalo, Hernando de cabeça anotou o terceiro do time colorado e deu números finais ao jogo. 3-1 Inter.
No Raulino de Oliveira, em volta redonda, Marcelo Hermes tocou na saída de Diego Cavalieri e fez 1-0 para o Grêmio contra o Fluminense. Já na etapa complementar, Marcos Júnior encheu o pé e empatou o jogo. Final, Grêmio 1, Fluminense também 1. Ainda no Raulino de Oliveira, o Botafogo recebeu o Vitória e os gols vieram apenas no segundo tempo. Sassá, livre na pequena área, abriu a contagem para o Fogão. Mas já no último lance da partida, Vitor Ramos completou o cruzamento de Diego Renan e deixou tudo igual. Botafogo 1, Vitória também 1. No Couto Pereira, duelo de muitos gols entre Coritiba e Sport. Diego Souza precisou tentar 3 vezes até marcar o primeiro do Leão. O empate dos donos da casa veio ainda na etapa inicial. Rui aproveitou o lateral batido da direita e entrou como um foguete para anotar a favor do Coxa. Depois do intervalo, Juan passou com extrema categoria para Kleber Gladiador virar o jogo 2-1 Coritiba. Mesmo com o placar adverso, o Sport foi valente e voltou a empatar a partida com Diego Souza, desta vez pegando o rebote praticamente em cima da linha. Só que o Coxa não se abalou e Lucas Claro, de cabeça, tratou de fazer o terceiro do Coritiba e dar os 3 pontos ao time paranaense, 3-2. No Moisés Lucarelli, em Campinas, Reinaldo cruzou da esquerda e Felipe Azevedo, de cabeça, fez 1-0 para a Ponte Preta em cima da Chapecoense. Depois do intervalo, Arthur Maia arriscou de longe e deixou tudo igual, 1-1. No último minuto da partida, William Potker aproveitou o rebote do goleiro Danilo para fazer o segundo dos donos da casa e definir o placar. Final, Ponte Preta 2, Chapecoense 1. Em Florianópolis, Rafael Moura foi novamente decisivo para o Figueirense. Contra o Flamengo, o He-Man fez o único gol do jogo e deu a vitória ao time da casa. Final 1-0. E no Clássico Mineiro, o Atlético saiu na frente do Cruzeiro com Rafael Carioca de falta. A Raposa começou a reação ainda no primeiro tempo com Alisson. A virada veio na etapa final com este gol do colombiano Riascos, 2-1. Logo na sequência, Fred marcou pela primeira vez com a camisa do Galo e deixou tudo igual. Mas o Cruzeiro queria os 3 pontos. Bruno Rodrigo mergulhou e definiu o resultado no Independência, 3-2. A rede balançou também pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Bragantino e Paysandu ficaram no 0-0 em Bragança Paulista. Em Lucas do Rio Verde, o Luverdense fez 2-0 no Ceará. Veja os gols dos outros jogos. O Bahia venceu o CRB e chegou à 3ª posição na tabela. Feijão, de bicicleta, fez o primeiro. Hernani Brocador deixou o dele e aumentou a vantagem do time da casa. Já no finalzinho, o Regis fez o terceiro e assegurou a vitória. 3-0 Bahia. Goiás e Oeste se enfrentaram no Serra Dourada e Rossi balançou a rede a favor da equipe goiana. No segundo tempo, Léo Arthur empatou a partida e definiu o placar 1-1. O Sampaio Corrêa bateu o Criciúma pelo placar mínimo. Edgar fez o único gol do jogo, 1-0 e só. O Londrina sofreu, mas conseguiu vencer o Vila Nova no Paraná. Itamar garantiu a vitória aos 30 da etapa final, 1-0. Mesmo placar de Avaí Joinville na ressacada. Carlos Alberto marcou para o Jeque e tirou a equipe do Z4 da competição. Chuva de gols do Náutico para cima do Paraná na Arena Pernambuco. A goleada por 5-1 subiu o time na tabela, deixando o Timbu na 4ª posição. Renan Oliveira, Bergson, Jefferson Nem e Taiberson 2 vezes construíram o resultado. Henrique fez o de honra dos paranaenses. Depois de 8 rodadas, o Náutico é a equipe dona das 2 maiores goleadas na competição. 5-0 no Sampaio Corrêa e agora 5-1 no Paraná. O Brasil de Pelotas passou pelo Tupi e encostou no G4. Felipe Garcia decidiu o jogo aos 45 do segundo tempo, 1-0. E no confronto dos líderes, melhor para o Atlético Goianiense. Jordi se atrapalhou na saída do gol, a bola bateu em Júnior Viçosa e entrou, 1-0. O empate do Vasco veio ainda no primeiro tempo. Luan aproveitou a sobra na grande área e chutou forte para empatar. O gol da vitória do Dragão veio numa falha bizonha do zagueiro Rodrigo. William Schuster se beneficiou da bobeira e garantiu a vitória ao Atlético, 2-1. As 2 equipes têm 19 pontos, mas o Vasco ainda é líder pelo saldo de gols. E atenção, você que se inscreveu para a prova ciclística 9 de julho, lembre-se que a sua inscrição apenas será validada com a participação nos congressos técnicos que acontecem aos domingos, das 11 ao meio-dia ou das 2 às 3 da tarde. Então, presta atenção, domingo
você que se inscreveu precisa vir aqui na Fundação Casper Libero para receber informações do evento e também as dicas de segurança que são fundamentais para a sua participação na prova ciclística 9 de julho. Depois do congresso, dura uma horinha, só esse congresso, você retira o seu kit de participação, o seu chip e vai pedalar no dia 9 de julho. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o primeiro desses congressos que aconteceu nesse final de semana. Roda. Está chegando a hora da tradicional Prova Ciclística Internacional 9 de julho, em sua 70ª edição. O aquecimento por aqui já começou, no Congresso Técnico da competição, com um pouco de história, as regras da modalidade, o percurso e o comportamento do atleta no dia do evento e, claro, prevenção de acidentes. Isso daí ajuda bastante porque mostra para o atleta os pontos de dificuldade, o trajeto, um circuito que não favorece os sprintistas, né? Não tem tanta subida, então eu acho que foi bem válido. Qual que é o grau de dificuldade desse percurso, né? O que você pode observar no Congresso Técnico? O que vai ter de dificuldade essa prova? O circuito é um circuito bem técnico, né? Várias curvas, e é um circuito que vai exigir muita atenção do atleta. E tem que estar largando na frente, né? Porque se não largar na frente vai estar dificultando, né, a passagem para até chegar no pódio, na linha de chegada. Rolou também um bate-papo com o Marcos Mazaron, medalhista no PAN de 87. 2 Olimpíadas no currículo e um troféu na 9 de julho. Voltando para as ruas de São Paulo, eu acho que essa prova vai ganhar a cidade de novo. Então, o ciclista que participar, realmente, eu tenho certeza que não deixará de participar em outras edições, vai chamar os amigos. Eu vejo essa prova como um sucesso. O grau de dificuldade aí é o grande número de ciclistas que vai participar. Você vai disputar num pelotão realmente muito disputado. Quer dizer, o momento da sua competição, você terá muitos atletas na sua frente, do seu lado, atrás. Então, isso já é um momento que você tem que trabalhar muito bem. Agora, o outro é que você tem um percurso com curvas para a direita, curva para a esquerda. Nós não temos grandes subidas e descidas, mas o percurso todo ele é muito técnico. A entrega dos kits para os atletas marca a contagem regressiva para a prova. A gente tenta quebrar um pouco a ansiedade nos treinos diários e vamos aí, torcer para que chegue rápido e a gente venha aqui e consiga fazer um bom resultado e, como eu disse, prestigiar e fazer com que esse evento seja bem bacana. Você já sabe, dia 9 de julho é dia das bicicletas invadirem São Paulo. Que prova linda! E a cobertura completa vai ser ao vivo pelo site gazetesportiva.com. Mas depois a gente fala sobre isso. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o museu itinerante que conta a história dos Jogos está em São Paulo. O repórter Felipe Boril foi conhecer essa atração que ficará na capital paulista até quarta-feira. Com o objetivo de levar o espírito olímpico às 5 regiões do país e preparar a população para receber os atletas de todo o mundo, foi desenvolvido o Museu Itinerante. A ideia surgiu de levar a exposição em lugares onde as pessoas talvez não teriam condição de assistir no Rio de Janeiro. E assim socializar esse momento, esse espírito olímpico que está em todo o Brasil. Eles entendem um pouquinho da história, do que é ser um atleta olímpico, né? Porque a gente tem uma frase que a gente sempre fala, o espírito olímpico. Isso, o espírito você não vê, mas você sente. Então acho que isso é um modo deles começarem a se preparar para esse espírito olímpico. Saindo daqui, segue para Osasco. Depois vai para o interior paulista, passando pelas cidades de Campinas, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Uma verdadeira viagem na história. Fotos marcantes, objetos que pertenceram a grandes vencedores, medalhas e tochas olímpicas. Não tem como entrar nesse museu e não se emocionar. A emoção é muito grande. Falei, a primeira vez que eu vi esse vídeo que está passando lá em Recife, para mim foi realmente emocionante. A gente estava até gravando um vídeo. Foi difícil começar a gravação e com certeza esse filme passa. Foram 20 anos de seleção, 27 anos de carreira. Então essa ânsia, né, lembranças, vamos dizer, desde Sydney na primeira, Atenas, depois Pequim, Londres, a última que eu joguei. Realmente são momentos especiais. Campeão olímpico com a seleção masculina de vôlei, Giba sabe que nesse esporte, em que o Brasil é sempre favorito,
dessa vez chega aos Jogos em uma outra condição. Tá todo mundo falando que o Brasil não é mais o mesmo, mas se você parar para pensar, desde de Londres, quando a minha geração praticamente parou, né? Ele foi final da Liga Mundial, ganhou a Copa dos Campeões, final do Campeonato Mundial, final da Liga Mundial do outro ano, e todos os times estão variando e só o Brasil está ali. Então agora é só um detalhezinho para o Brasil começar a trazer a medalha de ouro de novo. A entrada é gratuita. O museu está localizado no estacionamento do Shopping Morumbi, na zona sul da cidade. Fica na capital paulista até a próxima quarta-feira. Depois, bota o pé na estrada e segue levando conhecimento e espírito olímpico para a população brasileira. Muito legal, quero aproveitar e mandar um beijão para o nosso telespectador, o Sérgio Pereira, lá da Rua das Palmeiras, é isso, João Batista? Ele que ligou, elogiou o Gazeta Esportiva, é fã do nosso programa e também gosta muito dos comentários do Celso Cardoso, das análises que o Celso Cardoso faz. Ficou 15 minutos conversando com o pessoal da nossa equipe aqui. Então, um grande abraço para ele. Pro Sérgio, fala. Exatamente. Sérgio, um grande abraço. Vai ficar feliz da vida. Voltamos a falar do São Paulo, que depois de perder do Atlético Paranaense por 2-1, começa a semana aí se preparando para o confronto da próxima quarta contra o Vitória 7h30 no Morumbi. O repórter Osmar Garrafa, de Visual Novo, você viu, Celso, Visual Novo do Garrafa? Acompanhou a reapresentação do tricolor. Com 3 vitórias, 3 derrotas e um empate, o São Paulo não esconde que nesse campeonato brasileiro a equipe tem sido muito irregular. E explicar esta irregularidade não é tarefa tão simples assim. A gente não conseguiu uma sequência de vitórias ainda, mas a gente está a 3 pontos do G4. Eu acho que isso mostra como que é o Campeonato Brasileiro, que é muito disputado. Claro que a gente quer melhorar, quer ter uma sequência maior de vitórias, mas isso mostra bastante o Campeonato Brasileiro, que é bastante nivelado. Em meio a essa irregularidade, a torcida tricolor se surpreende com algumas derrotas, como a do último sábado para o Furacão, em pleno estádio do Morumbi. E será que essa situação pode trazer algum reflexo para a disputa da Copa Libertadores da América? A gente não tem que pensar assim, não. A gente perdeu agora em casa, não foi um resultado que a gente gostaria, mas acho que a gente teve seus pontos positivos no jogo. Acho que, se você for ver, não dá para falar em merecimento, que eles chegaram 2 vezes e fizeram os gols, mas a gente teve muito mais condição de vencer o jogo. A verdade é que o São Paulo tenta não se abalar com o mau resultado do final de semana. A ordem por aqui é esquecer a derrota para o Atlético e pensar na reabilitação, que pode acontecer já na próxima quarta-feira contra o Vitória no Morumbi. E para esta partida, o São Paulo terá novidades. Caleri retornou da Argentina e hoje já trabalhou com seus companheiros. Além disso, o técnico Paton Balsa vai ganhar 2 novos reforços. Os 2 jogadores que estavam a serviço da seleção brasileira. Rodrigo Caio e Ganso devem se apresentar no tricolor na próxima terça-feira. 2 grandes jogadores que são muito importantes para o nosso time. E eles vão voltar para ajudar o elenco, para que consiga seguir bem aí no brasileiro, ter uma boa sequência de vitórias, que é isso que a gente quer. A derrota para o Palmeiras ainda foi assunto na representação do Corinthians. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a segunda-feira do Timão. O último lance do clássico contra o Palmeiras ainda tira o sono dos corintianos. O gol marcado por Bruno Henrique, anulado pela arbitragem, que anotou falta de Felipe em Fernando Praz. Cheguei a ver, sim, e a minha opinião é a mesma que eu falei depois do jogo. Acho que não foi falta. Se ele validasse o gol, ia ser outro sentimento. A gente ia comemorar esse ponto que a gente ia ganhar. O fato, no entanto, é que não foi só o polêmico lance que determinou a derrota no derby. Faltou futebol para vencer o rival. Poderia ter jogado um pouquinho mais. A marcação deles foi um pouquinho incômoda. A gente não conseguiu fazer triangulações, fazer o que a gente está acostumado a fazer. Então, acho que pelos 2 fatores. Mas eu acho que na próxima rodada a gente tem a possibilidade de reverter a situação e voltar a brigar pela liderança. Com a derrota para o Palmeiras, o Corinthians deixou a liderança para o Internacional e caiu para o 4º lugar na tabela. Se recuperar na próxima rodada não será fácil. O Timão volta a campo na quinta contra o Fluminense em Brasília. Um jogo difícil, né?
campo neutro em Brasília. A gente espera fazer um jogo com mais posse de bola, com mais ataques, mais triangulações também pelos lados do campo e um adversário difícil, mas tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo. Para enfrentar o Fluminense, o Corinthians terá 2 desfalques importantes. Felipe, que acertou com o Porto e se despediu do clube no clássico contra o Palmeiras. E Christian, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Para substituí-los, Tite poderá contar com reforços de jogadores precocemente eliminados da Copa América Centenário. Balbuena, que se reapresentou nesta segunda-feira, e Elias, que deve reaparecer nos próximos dias. O Elias é um jogador importantíssimo para o grupo, da dinâmica no meio campo, e o Balbuena também. Agora, com a saída do Felipe, acredito que ele vai ter uma sequência maior de jogos e a gente espera que eles possam nos ajudar na sequência. O Santos anunciou nesta segunda-feira mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do meio-campista argentino Emiliano Vecchio, amigo do Celso, que estava no futebol do Catar. O contrato dele com o Peixe vai até o dia 31 de dezembro de 2019. O jogador já está treinando com o elenco, mas só vai poder entrar em campo a partir do dia 20 de junho, quando será aberta a janela de transferência internacional. Emiliano Vecchio tem 27 anos, foi revelado pelo Rosário Central. Esse foi o 3º reforço do Peixe em menos de uma semana. Na última quarta, a diretoria apresentou o volante Yuri e na sexta, o meio-campista Jean Mota. Gostou desse nome, Flávio? Emiliano Vecchio? Não conheço esse jogador, não tenho a menor ideia do nível de produção dele, qual o estágio dele, estava no Catar, mas o Santos está precisando retomar o elenco, dar uma acertada, mas a volta, principalmente, dos jogadores da seleção deve ajudar muito o time do Santos. Para o torcedor santista não há nenhuma lamúria com relação à eliminação da seleção brasileira. Muito pelo contrário. O Santos está sendo muito prejudicado e com a volta desses jogadores o time tende a ter um equilíbrio maior. Foi bela vitória lá em Santa Cruz e agora o Santos está num nível bem legal no campeonato. Está criando um equilíbrio que a gente espera do time. Próximo adversário do Santos, o Sport Recife, nem retornou a Pernambuco depois da derrota para o Coritiba. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o treino do Leão agora à tarde no CCT da Barra Funda. Depois da derrota para o Coritiba fora de casa, o Sport fez uma parada na cidade de São Paulo para 2 dias de treinos antes do duelo contra o Santos. Na zona do rebaixamento, a preocupação é com o setor defensivo, que sofreu 7 gols em 2 partidas. Crise exposta na conversa do técnico Oswaldo de Oliveira com o elenco antes da atividade. Por outro lado, Diego Souza é um dos artilheiros do campeonato com 4 gols. 2 deles marcados na derrota para o Coxa. Mesmo assim, o técnico terá problemas para escalar o time na Vila Belmiro. O zagueiro Matheus Ferraz suspenso e o volante Serginho, que recebeu o 3º cartão amarelo. Apenas os reservas vieram a campo aqui no CT do São Paulo, enquanto os titulares participaram de um regenerativo na academia. Nesta terça-feira, o Sport volta a treinar por aqui e aí sim, o técnico Oswaldo de Oliveira deve definir a equipe titular que vai atuar na Vila Belmiro. Lembrando que no ano passado o Sport visitou o Peixe e arrancou um empate por 2-2. Do CT do São Paulo, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Resultado final da enquete de hoje do site GazetaEsportiva.com. Dunga deve ser demitido da seleção brasileira? O que vocês acham que deu? Sim. Quantos por cento? Uns 80%. 88% dos votos. Eu também acho, demorou já vai tarde. Aí entra o Tite, daqui a 6 meses vão falar a mesma coisa dele. Tem que ser. Aí se o Tite não der certo, aí manda todo mundo embora, os jogadores, acaba a seleção. Não é mais fácil mandar a CBF embora. Pois é. A CBF tá bom. Isso aí principalmente, né? Enquanto tiver com esse bando lá, não vai ser difícil. difícil. Não. Bom, não vou falar mais nada. O programa de hoje termina aqui. Amanhã, às 6 da tarde, a gente se encontra, tá bom? Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Beijo, tchau. Até já, no Jornal da Gazeta. A gente se vê. Tchau, tchau. A CBF não tá em campo programa. You free. I told you you could always count on me, girl.
Vence